Graças a Deus, mais um dia de vida nessa sexta-feira, onde que Deus abençoou o nosso dia, nos fez mais que vencedor, nos fez propriedade exclusiva dele, porque ele está em nós, ele é a esperança da glória dentro de nós, o altar dentro de nós, o amor, o perdão, a paz, a alegria no coração, que é o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos discernir a palavra de Deus em espírito e verdade. Por quê? O homem espiritual julga todas as coisas. Para quê? Para discernir a palavra. E temos que reter aquilo que é bom. Aquilo que é bom, guardamos no nosso coração. Aquilo que é ruim, jogamos fora. Por quê? A graça de Deus basta para nós. Segundo Coríntios 12:9, ele falou para Paulo, Jesus falou para Paulo, o ressuscitado, Paulo, a minha graça te basta. Se a graça basta, eu estou tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 33. Então você fica aqui, nessa sexta-feira, reinando em vida e perfeita vitória. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, meu amado irmão, quando Paulo vem com a graça, né, entendendo a graça, o evangelho, porque o evangelho é boas novas, só Paulo trouxe as boas novas, porque o resultado deu para ele. 26:8 de Atos ali, Paulo, você é o primeiro instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que tire o meu povo que está em trevas para a minha maravilhosa luz, que é Cristo Jesus, né? Então, 1:13 de Colossenses, o que diz? Ele transportou todos nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós estamos na luz de Deus, porque nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Só que quando Paulo chega no cenário, né, livro de Atos, 21, mais uma vez, trazendo aqui essa palavra, porque é bom entender isso aqui. Atos, capítulo 21, versículo 21. E foram informados a teu respeito de Paulo, que ensinas todos os judeus. Paulo era judeu, fariseu, hebreu dos hebreus, e vem trazendo a graça, né? Então ele vem trazendo a graça, ele vem trazendo confusão. Por quê? Estavam debaixo da lei, tinham que fazer voto, tinham que fazer Santa Ceia, que é a parte judaica, tinham que ir batizar nas águas, vários procedimentos que faziam segundo a lei de Moisés. Só que Paulo, quando vem com a graça, o evangelho, eles ficam espantados. Por quê? Eles não entenderam o evangelho. Hoje você entende, porque está escrito aqui. Então foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios, porque os gentios não tinham vida lá antes da cruz. Depois da cruz, os gentios passam a ter vida. Por quê? João 11:25, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então, passamos nós a ter vida, né, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A teu respeito, né, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, né? A circuncisão nossa foi na cruz, né? Depois que Jesus vem, nós vamos circuncidados na vida dele, vindo para nós, para nos ensinar. Nem a andar segundo o costume da lei. Então, Paulo saiu da lei para pregar a graça. Eles tinham o costume da lei lá, como tem hoje aqui. Vamos colocar aqui a Assembleia de Deus. Elas têm o costume da lei de Moisés. Então, o pastor lá quer que você siga o pastor, o homem, né, ali, fazendo o que ele faz. Né? Mas só que o que ele faz ali já ficou na cruz, já foi abolido, que é Romanos 10, do 1 ao 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê é todo aquele. Não é só o evangélico, né? O evangélico que gosta de ser melhor que os outros, né? E querer mandar nos outros, dizer que os outros é do diabo. O católico não tem o Espírito Santo. O espírita tem isso, tem aquilo. Não. Todos nós temos o Espírito Santo. Seja católico, espírita ou não. Por quê? É o conhecimento que nos traz sabedoria aqui na mente. Então, muitos têm que ser salvos na mente para entender a graça. Então aqui Paulo chega dizendo, né, que não devem se considerar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. 22. Que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Quando Paulo chegou lá, teve confusão. Olha só, 23. Se eu for numa Assembleia de Deus, e João me induzia a fazer um voto, a dar dízimo, a passar pelas águas de novo, porque eu já passei pelas águas, né, antes, com 40 anos, depois eu passei pelo batismo da cruz, que é o conhecimento. Então, se eu entrar numa igreja dessa, né, hoje eu sei que eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo está dentro de mim, né, então eu não vou lá, porque eu já tenho esse entendimento em mim. Então, Jesus veio em mim, e aqui ele habita, para que eu ensine a você, através do Espírito Santo. 23, olha só o que Tiago falou para ele. Faze, portanto, o que te vamos dizer.
Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Fazer voto. Né? Debaixo da lei era um costume fazer voto. 24. Toma-os, purifica-te com eles e faz despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão que todos que não é verdade, tá vendo? O evangelho da graça é a verdade. Eles queriam que Paulo mentisse para dizer que Paulo estava debaixo da lei. Não, Paulo deixou a lei para entender a graça. Que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então eles queriam que Paulo guardasse a lei. Mas como o templo aqui estava de pé, o templo de Formosa, né? Estava de pé, o templo caiu em 70. Quando derruba o templo, ele vem e aí o que acontece? Recebemos o quê? O Espírito Santo, 2:1 de Atos. Foi derramado em toda a carne. Para que você não fique buscando o Espírito Santo, está dentro de você. Então andas também, tu mesmo guardando a lei. Então Paulo, ele era judeu e tinha que guardar a lei. Só que quando ele conheceu a graça, quando o evangelho que Jesus, o Estado deu para ele, né? Você vai ler isso em Romanos 2,16, no dia em que Deus julgar, em Cristo Jesus, o segredo dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo tinha um evangelho que Deus deu para ele, não deu para Pedro, nem para Tiago, nem para João. Por quê? A revelação veio depois da cruz. Entendemos isso aí. Então, aqui você vê que eles queriam que Paulo fizesse voto para esconder que a graça não estava em evidência. Só que a graça lá, o evangelho, estava vindo já em evidência. Só que esconderam, por quê? Para enganar o povo, como hoje. Engano, né? Então, você hoje, debaixo da graça do evangelho, tem liberdade em Cristo. Mas debaixo da lei não tem. Só debaixo da graça. Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os sendeiros se embotaram, pois até o dia de hoje, né? Isso antes da cruz, pode ver. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quando Cristo vem, remove a lei e traz a graça, né? 10:9 de Hebreus está lá. Removeu a primeira aliança, para você obedecer a segunda, a graça de Deus. Por isso que a lei 10:1 de Hebreus era a sombra do bem vindouro, né? Debaixo da lei tudo é sombra, porque você vai no Pôr Jacó, você vai no deserto, você vai no Egito, buscar o quê? Alguma coisa para você levar para casa, que o pastor lhe dá. Mas só que debaixo da graça não. Você já passou por lá. Aqui você senta, igual Maria sentou, e Deus fala com você, que te ama no caso de amor. Enquanto que Marta, ela quer fazer as obras. Então, a mulher, o homem que quer fazer as obras, quer levar a pessoa para fazer as obras com ele. Só que você entendeu que as obras estão prontas para que você ande nela hoje. Efésios 2:10. Aquilo que Deus me ensinou, eu passo a você esse ensinamento. Então, 15, né? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Quando, porém, algum deles se converte, então não são convertidos. Debaixo da lei, né? Culto, feitiçaria nas igrejas, não são convertidos a Cristo. Estão seguindo o homem. Desvia da verdade. Se o fim da lei é Cristo, acabou a lei na cruz. 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, o povo evangélico não tem liberdade em Cristo. Por quê? Vive com medo do diabo, com medo da volta de Jesus, de alguma coisa. Mas só que Jesus já voltou. E está no meu coração, está no seu, para te ensinar a verdade que liberta. 18. E todos nós com o rosto desvendado, tá? Aparência aqui, como eu estou aqui, livre, para dizer para você que Deus é Espírito e verdade. Não tem princípio de dia nem fim de existência. Hebreus 7, versículo 3 em diante. 18. E todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui temos um corpo de carne, onde aqui o Espírito está dentro de nós. A igreja é dentro de cada um de nós. Aqui dentro tem um templo do Espírito Santo. Então nós somos o edifício de Deus. Se essa casa aqui terrestre, terrena, se desfazer, temos dentro de nós o quê? O edifício de Deus. Onde ele falou, casa de Deus, templo do Espírito Santo. Eu aqui sou o cabeça, ele falando para a igreja, Eu li a cabeça da igreja, casou com ela, trouxe vida para ela, abençoou ela, tirou o pecado dela e deixou ela livre. Livre com quem? Com Cristo. Então a graça de Deus não é para você fazer bandalha. A graça de Deus não é libertinagem. Não, aqui a graça de Deus aqui é séria, tá? Nós aqui não colocamos nada debaixo do tapete. Aqui nós temos tudo às claras.
Quando aqui eu falo para você, o diabo é o corpo de carne. Só que o meu corpo morreu na cruz com Jesus. Como ele morreu lá? Hebreus capítulo 6, versículo 3 e 4. Ali ficou o meu velho homem. Quando o pastor leva você para a piscina ou para o rio, para batizar nas águas, era um batismo de arrependimento, antes da cruz. Depois da cruz, quando ele vem, te dá o batismo do Espírito Santo, onde você tem dentro de você esse amor, esse perdão no teu coração. Então, com uma só oferta, o que ele fez? Aperfeiçoou a igreja para sempre. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Quando você vai ler Hebreus, é a transição da lei para a graça. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é livro histórico. Temos que ler lá e trazer para cá, para as 14 cartas de Paulo, onde aqui você tem que filtrar tudo aquilo que foi dito lá, para que você receba no coração o Espírito Santo, esse amor e esse perdão. Mas o teu nome eu escrevi na palma das minhas mãos, você que tanto me buscou, nesta manhã você me encontrou. Mas o teu nome eu escrevi na palma das minhas mãos, você que tanto me buscou, nesta manhã você me encontrou. Todos nós estamos gravados aqui no livro da vida, né? 49 de Isaías, capítulo 1, né? Ali está. Deus conhecia Isaías desde o ventre da mãe dele. Por isso nós somos o espírito aqui nesse corpo de carne. Quando você vai ler 16, 17, por ali está teu nome no livro da vida. Já está lá. Ninguém pode tirar teu nome de lá. Tá? O pastor aqui, segundo a carne, vai te condenar, vai te botar de castigo, vai te expulsar da igreja, mas só que Jesus não te expulsa da igreja. Você é a própria igreja, onde o Cristo está dentro de você. Te abençoou, te predestinou, te fez mais que vencedor, te separou para Ele. Para que você aqui entenda que Ele já veio e aqui Ele mora, porque Ele fez casas aqui, espirituais, para que você possa entender hoje que você é um espírito aqui já, nesse corpo, que vai descer o pó, já que eu tenho falado, Eclesiastes 12, 7. Temos que ter sabedoria e entender a palavra de Deus. O corpo volta ao pó com a alma e o espírito que é santo em nós volta para Deus. Já ouviu falar aquela história no mundo secular? Né? Alguém fala assim, ele é um santo, mas é um santo do pó oco. Por quê? Antes da cruz, Jesus já falava daqueles que lá estavam, né? Fariseus, né? Saduceus, sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro não presta. Por quê? Não prega a verdade, não fala do amor, não fala do perdão, não aceita o outro, né, que é diferente dele, como o irmão de Deus. Então, todos da religião são meu irmão, né? Apenas que não vão me aceitar. Por quê? O que eu prego aqui vai ferir alguns, como é que eu sempre menciono, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum, o filho que é judeu, de carne e sangue, desde quem Jesus participou, de Jesus de Nazaré, para que por sua morte de cruz aniquilasse aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo. O diabo morreu na cruz, no batismo da cruz, 6, 3, 4 de Romanos, ele ficou meu velho homem, para que minha mente fosse transformada. 12, 1, 2 de Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não renovar a mente, não vai entrar vinho novo, que é a palavra nova, da vida, da piedade que Deus já nos concedeu. Segundo de Pedro 1,3, Ele nos deu, nos conduziu a vida e a piedade. Já está aqui gravado no nosso coração, o nosso grande amor que é o Deus e o nosso grande perdão. Graças a Deus, precisamos ter uma sexta-feira abençoada pelo Pai. Amém. Obrigado, Senhor.